Olá, querido aluno, querido candidato. Para quem não me conhece, o meu nome é Adriana Presotto e eu sou professora de letras. Eu ensino gramática da língua portuguesa, redação, inglês, literatura e alemão. E hoje nós vamos falar sobre um tema que causa bastante desconforto nos alunos em geral, que é a análise sintática. A análise sintática é um tema muito fácil, mas antes de você entrar nesse tema, você precisa saber as 10 classes gramaticais, porque não se dá para fazer uma análise sintática eficaz sem saber as 10 classes gramaticais. Então, nós temos uma classe gramatical muito importante que é o substantivo. E o que é um substantivo? É toda a palavra que dá nome às coisas. Por exemplo, um dia alguém criou uma cadeira. A pessoa teve essa ideia e criou aquele móvel. Só que ela precisava dar um nome para esse móvel, que essa pessoa chamou de cadeira. Portanto, cadeira é uma palavra que dá nome àquele objeto. Então, cadeira é um substantivo. E o substantivo também, ele vem antecedido. Antes dele, nós temos um artigo. Por exemplo, a cadeira, uma cadeira. A parede, uma parede. Então, resumindo, todas as palavras que dão nome às coisas, nós chamamos de substantivo. Sofá, mesa, cadeira, garfo, faca, chão, porta, lousa, homem, mulher, cachorro, gato, flor, bactéria, som. Todas essas palavras nós conseguimos colocar o artigo antes delas, portanto todas elas são substantivo, ok? Então, cada substantivo ele tem até 4 satélites em torno dele. Por exemplo, eu posso ter um artigo, a parede. Vamos colocar essa palavra no plural para ficar mais fácil. Então, parede, eu posso dizer as paredes. Então, as, artigo, paredes, substantivo. Eu posso dizer as duas paredes. Olha só, duas é um numeral. Então, aqui nós já temos 3 classes gramaticais, tá? Eu tenho as como artigo, duas numeral e paredes como substantivo. Então, eu tenho mais uma outra classe gramatical, por exemplo, um pronome possessivo. Tá? Então, eu posso dizer as minhas duas paredes. As, artigo, minhas. Pronome possessivo, porque pertence a mim, posse. As minhas duas, numeral e paredes. Eu ainda posso acrescentar mais uma classe gramatical, que é o adjetivo. As minhas duas lindas paredes. Então, veja bem. As, artigo, minhas. Pronome possessivo, as minhas duas, numeral, lindas, adjetivo e paredes como substantivo. Então, só nessa brincadeira simples, nós já temos 5 classes gramaticais, ok? Então, todo substantivo, ele admite até 4 classes gramaticais, 4 satélites que ficam em torno desse substantivo, ok? Aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver com a análise sintática? Tem tudo a ver. Porque se você consegue reconhecer um substantivo, por exemplo, que é o nome das coisas, você consegue detectar um núcleo desse sujeito, lá na minha análise sintática. Então, se eu digo, as minhas duas lindas paredes racharam. Então, eu vou detectar o meu verbo, racharam, e eu vou ter que ver quem é que participou dessa atitude, desse movimento, desse verbo rachar. Foram as paredes, ok? Então, quem é que rachou? As minhas duas lindas paredes. Então, todo esse bloco eu vou chamar de sujeito, ok? Então, dentro desse sujeito, existe um núcleo. Todo sujeito tem um núcleo. E o núcleo sempre vai ser o substantivo daquele bloco. Então, eu tenho as minhas duas lindas paredes. Eu tenho 5 palavras, 5 classes gramaticais diferentes. Eu posso repetir também classe gramatical, não tem problema.
Mas aqui nós temos 5 diferentes e 4 satélites, porque um é o substantivo paredes. Então, se eu detectei que as minhas lindas 2 paredes, todas essas 4 classes, as minhas 2 lindas, estão para uma palavra apenas. Todas essas 4 classes gramaticais se referem a uma palavra, que é paredes. E paredes é o nome disso aqui, ó. É o que dá nome a essa construção aqui. Então, paredes vai ser o meu núcleo do sujeito. Sempre o núcleo do sujeito vai ser o meu substantivo. Que ele pode ser simples, pode ser composto, pode ser próprio, isso não importa, ok? Então, primeira coisa que você tem que fazer é estudar as 10 classes gramaticais. Você entendendo essas 10 classes gramaticais, aí sim você parte para uma análise sintática muito eficaz. Então, nós temos, além dessas 5 classes gramaticais que nós vimos, né? As minhas 2 lindas paredes. As, artigo, minhas, pronome possessivo, 2, numeral, lindas, adjetivo e paredes, substantivo. Na análise sintática, paredes vai ser o meu núcleo do sujeito. Aí você vai me perguntar, e essas 4 palavras que sobraram, o que eu faço com elas? Todas elas vão ter apenas um nome na análise sintática. Elas vão se chamar adjunto adnominal. Esse substantivo ele é concreto, eu vejo, eu toco, eu sinto as paredes ou a parede. Então, nós temos aí um substantivo concreto. E todas as classes gramaticais, essas 4, né? Esses 4 satélites que acompanham o substantivo, aqui a gente não vai entrar ainda nesse patamar de substantivo concreto ou abstrato para não confundir, tá? Mas as palavras que acompanham o substantivo na análise sintática, elas se chamam adjunto adnominal. E aí que a gente precisa entender que lá na análise morfológica, ou seja, na análise de cada palavra, onde a gente detecta a classe gramatical dela, a gente chama de análise morfológica, tá? Então lá elas vão ter o nome de artigo, de pronome, de adjetivo, de numeral. Quando chega na análise sintática, todas essas classes, essas 4, elas têm apenas uma definição, uma palavra que engloba todas elas. Um termo, aliás, que é o adjunto adnominal. Então, eu tenho como as minhas 2 lindas paredes racharam, então eu vou ter no bloco do sujeito as minhas 2 lindas paredes racharam vai ser predicado. A gente fala em outro momento. Então, essas 5 palavras, apenas uma, substantivo, paredes, vai se chamar núcleo do sujeito. E as outras que sobraram eu vou chamar de adjunto adnominal. Então, eu não vou colocar na minha análise sintática que o as é um artigo. Eu vou colocar que ele é um adjunto adnominal. O que significa adjunto? Adjunto é aquilo que está junto de alguma outra palavra. Adjunto adnominal, olha só, junto de um nome disso aqui, ó, parede ou paredes, como eu usei no exemplo. Ok? Então, por enquanto, a gente vai ver só essa parte do sujeito. Em outro momento, a gente fala do predicado. Então, se eu disser assim, por exemplo, Rafael saiu de casa. Eu tenho saiu como sendo o verbo. Quem é que saiu de casa? Eu preciso encontrar quem fez aquela ação de sair, certo? Então, eu digo que Rafael é o sujeito e saiu de casa é o bloco do predicado. Se eu disser assim, lá em cima passa uma nuvem. Então, eu tenho o verbo passar. Eu tenho lá em cima como adjunto adverbial de lugar. Lá em cima passou uma nuvem. Passou verbo e nuvem eu tenho como sujeito. Quem é que passou lá em cima? A nuvem. Ok? Espero que vocês tenham gostado e eu volto em breve falando um pouquinho mais sobre o sujeito e também sobre o predicado. Beijo, gente!